começar louvando a Deus pela riquíssima oportunidade que Ele nos dá de estarmos com os irmãos esta manhã. Louvar a Deus pela vida do pastor Nenê, pastor Isabel, pastor Milton, sua digna esposa, Deus abençoe. Pastor Edivaldo, sua digna esposa, Deus abençoe. Louvar a Deus também pela vida dos pastores aqui dessa casa, toda a liderança. E também agradecer a Deus pela vida das irmãs que coordenam o trabalho da escola. Deus abençoe a Natália, também a Deise. É muito bom. E estar aqui é sempre uma alegria. Quero louvar a Deus pela vida da Mônica, minha esposa, Dudu, Moniquinha. Moniquinha não veio, né? Aí está a Pan, também a namorada do Dudu, também a irmã Rô, Samuel e a Camila. Deus abençoe. Queridos, trago um abraço lá da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali em Barueri, para todos os irmãos. Sintam-se abraçados, em nome do Senhor Jesus. Muito bom estar com vocês nesta casa nova, maravilhosa, e eu tenho certeza que Deus tem muito mais para os irmãos em nome de Jesus. O Senhor tem muitas promessas para esse ministério, e todas as vezes que nós estamos aqui com os irmãos, nós não vemos nunca promessas de estagnação ou de regressão. As promessas são sempre de progresso e de expansão. Hoje uma palavra que me saltou aqui foi a palavra expansão. Deus tem muito mais para essa igreja, em nome do Senhor Jesus. Parabenizar os irmãos por estruturarem a escola de lideranças. É fundamental que nós nos deixemos formar, e é fundamental que a igreja ofereça também a formação para os irmãos nos moldes que a igreja tem se desenvolvido. Bom, queridos irmãos, eu vou falar no tema a liderança de Jesus, uma liderança ensinável. E eu quero ler com os irmãos Mateus, capítulo de número 11. Vamos ler os versículos 28 e 29, que dizem assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e então encontrareis descanso para as vossas almas. Amém e amém. Queridos irmãos, ao longo da história da humanidade, muitos líderes surgiram conquistando territórios, outros influenciando culturas, alguns outros trazendo filosofias e alguns construindo sistemas políticos. Porém, nenhum líder que já surgiu na história da humanidade pode ser comparado com Jesus. Lá no Nordeste, a minha filha é potiguar, eu morei em Natal, no Rio Grande do Norte, 2 anos, e depois desenvolvi uma amizade lá, e sempre que eu posso eu vou a Natal e vou lá na casa dos irmãos. E lá no Nordeste, Natal, no Rio Grande do Norte, tem uma expressão, quando o indivíduo é singular, que eles dizem que não tem pareia não. Jesus, em sua liderança, não tem pareia não. Ele é um líder de fato e de verdade inigualável. Porque, em primeiro lugar, ele é o centro de toda a fé cristã. A fé cristã está baseada numa pessoa, na pessoa bendita e gloriosa de Jesus. Em segundo lugar, porque ele é o fundamento da igreja, ele é a pedra. Quando ele diz, eu edificaria a minha igreja sobre essa pedra, ele não estava falando sobre Pedro, apesar da igreja mais velha querer forçar nesse sentido. Ele estava falando sobre ele mesmo. Ele é a pedra angular sobre a qual todo o edifício está bem alicerçado e estruturado. E ele também é o modelo supremo que nós devemos seguir em tudo, inclusive quanto à liderança. Ele é o nosso referencial, ele é o nosso paradigma, ele é o nosso luzeiro. Jesus é
o maior líder que já existiu. E a liderança de Jesus é sine qua non, é distinta, é sui generis, porque existem vários elementos e várias evidências, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista sociológico, seja do ponto de vista espiritual, teológico, não importa. Em qualquer frente que você se propuser a avaliar a liderança de Jesus, você vai ver que Jesus é incomparável, que Jesus é maravilhoso mesmo, que Jesus é extraordinário. Mas para nós argumentarmos que Jesus é uma liderança, ou estabeleceu, exerceu uma liderança sine qua non, para nós argumentarmos nesse sentido, nós temos aqui pelo menos 4 grandes razões porque Jesus foi e é o maior de todos os líderes. Primeira razão, porque ele conseguiu transformar um grupo de 12 em um grupo de mais de 3 bilhões de pessoas atualmente. Jesus vai iniciar o seu ministério chamando 12 homens sem poder político. Ele não tinha um exército, também sem recursos financeiros e sem influência institucional. O texto de Marcos 6 e 7, ele é lindo. Esse texto fala assim: e chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2. Então, esses 12 homens de uma região muito periférica do Império Romano e do mundo deram origem a uma comunidade que 2000 anos depois ultrapassa o número de 3 bilhões. E essa expansão, esta explosão demográfica da igreja não se explica pela força militar e bélica, não se explica por uma imposição cultural, nem se explica pelo poder econômico, mas se explica por causa de uma liderança espiritual que transformou pessoas de dentro para fora, gerando o desejo de transformar outras pessoas de dentro para fora. E aqui então o Senhor Jesus vai estabelecer a sua liderança de forma inapagável, de forma indiscutível, porque ele começa com 12 e acaba com... não acaba porque a igreja continua, mas hoje, chegando hoje com mais de 3 bilhões de pessoas. Eu, quando estava preparando essa mensagem, eu li o livro Jesus, o maior líder que já existiu, de uma autora chamada Laura Beth. Esse livro é da editora Sextante e ele foi lançado em 2006. E nesse livro ela diz o seguinte: Jesus, ele é como se fosse um empresário. Ele montou com uma equipe de 12 pessoas que estavam longe de ser perfeitas, a maior de todas as instituições. E por que isso? Porque ele treinou essas pessoas, ele motivou essas pessoas e ele deixou essas pessoas cumprirem a missão delas. Então, Jesus vai trabalhar no treinamento, ele insiste no treinamento. E ele insiste também na motivação. E depois ele permite que essas pessoas, elas mesmas façam, elas mesmas trabalhem. O seu objetivo era construir pessoas e não destruí-las. O seu objetivo era educar e não alijar ou explorar as pessoas. O seu objetivo era dar apoio e fortalecer e não dominar e escravizar. Os irmãos mais antigos aqui, um pouquinho mais de experiência na igreja, conheceram um grande pastor que vinha sempre ao Brasil, chamado Mike Murdock. E ele vai escrever uma obra chamada Os Segredos da Liderança de Jesus. E nesse livro ele vai dizer que Jesus escolheu 12 discípulos e os ensinou a solucionar problemas. E esses discípulos se espalharam solucionando problemas no mundo todo. E isso fez com que a igreja crescesse. A igreja, ela precisa de líderes que não são problemas, mas que saibam solucionar problemas. E a igreja é o último reduto. Ela é a última porta de esperança, porque quem vem para que um pastor solucione o problema
da sua família ou o seu, geralmente já bateu muitas portas, geralmente já buscou muitas frentes, mas Deus levanta homens solucionadores de problemas. Você é um solucionador de problemas. Eu tinha mais ou menos ali entre 6 e 8 anos, não me lembro exatamente, 6 a 8 anos eu tive meningite, e pior tipo de meningite, e falam que quando a meningite não mata ela, aleja a pessoa. E eu fiquei internado, e eu me lembro de alguns sintomas que eu tive quando estava internado. Por exemplo, eu me lembro que eu queria ficar com os olhos fechados, eu me lembro de uma prostração, que eu só queria ficar deitado mesmo. Eu me lembro também que eu sentia uma dor nas costas, muito forte, uma dor inigualável, e mais, tudo que eu comia, eu ia lá e colocava para fora, eu vomitava. E os médicos chegaram para minha mãe e disseram: ó, esse rapazinho aí não tem salvação. Não disseram assim, né? Leva para casa e vê o que vai acontecer com ele. E minha mãe me trouxe e chegou, falou para o meu pai, disse: olha, Adriano, é o seguinte, o Henrique foi desenganado, os médicos disseram para a gente trazer para casa e ver. E meu pai e minha mãe tinham perdido um filho, Eliseu, que tinha mais ou menos uma idade parecida com a minha, tinha morrido um pouquinho antes. Meu pai, desesperado, pegou-me, colocou dentro de uma Kombi e levou para a Igreja Universal do Reino de Deus, lá de Itapevi. Chegou lá, ele me colocou em cima do altar, aí as irmãs, era durante o dia isso, estavam organizando as coisas, chamaram o pastor veio. Meu pai, desesperado, dobrou o joelho, colocou a mão em mim e falou: olha, meu filho está morrendo, eu preciso que o senhor ore por ele. E aí o pastor falou: olha, eu não tenho poder para ressuscitar o menino, para fazer nada, mas Jesus tem o poder, então nós vamos orar. Colocou as mãos, orou, me ungiu, e ele falou qual era um grande sintoma que esse menino tinha da doença. E o meu pai disse: tudo que ele põe na boca, seja água ou comida, ele põe para fora, ele vomita. Aí o rapaz chegou e falou assim, o pastor chegou e falou assim: olha, faz o seguinte, sai daqui agora e dê alguma coisa para ele comer. Meu pai passou na padaria e comprou um bolo e me deu para eu comer. E eu continuei comendo, e eu comendo, e eu comendo, e eu comendo. E eu parece que eu estou bem, vocês podem ver, eu estou em boa saúde. Eu estou curado, dá para ver, não dá? Dá para ver, estou curado, esse homem está curado. Olha o tamanho do homem, parece um boi cevado, né? Está curado. Então Jesus, ele toma 12 e faz desses homens solucionadores de problemas. O líder, ele é um solucionador de problemas. Mas eu não tenho todas as habilidades e todas as capacidades, mas você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem a autoridade do nome de Jesus. E coisas que você não vai conseguir por suas próprias capacidades resolver, há um Deus nos céus que vai usar você com mais gente para resolver. Jesus também é um líder incomparável, nós podemos falar por conta dos 12 que se tornaram mais de 3 bilhões. Segundo lugar, porque ele dividiu a história da humanidade. A história da humanidade, ela é dividida e organizada em torno de Jesus. Nós temos a expressão AC, que quer dizer o quê? Antes de Cristo. E temos a expressão DC, que é depois de Cristo. E o marco 0 é a data do nascimento de Jesus. Do tempo que ele nasceu para trás, antes de Cristo. Da data que ele nasceu para frente, depois de Cristo. O mundo, na época, era dividido com a data do surgimento de Roma, 747 a.C. Então os romanos dividiram a humanidade, ou a história humana, em antes do surgimento de Roma, em 747 a.C., e depois do surgimento de Roma. Quer dizer, já havia uma data estabelecida, mas veio Jesus e falou: não é Roma, o surgimento, o nascimento, a fundação, a emancipação de Roma que vai dividir a humanidade vai ser dividida por Jesus. Então ele é um líder inigualável.
Nenhum outro filósofo, nenhum outro governante redefiniu o tempo como Jesus. Jesus, ele redefiniu o tempo. E aqui tem um princípio de liderança extraordinário. Tem líderes que são pontos de corte na nossa vida. Tem líderes que passam e não deixam marcas nenhuma. Deus chamou você para dividir também histórias. Esta graça que Cristo possui, ele transferiu à igreja porque ele é humilde, ele é manso. Existem pessoas que não transformam vidas de pessoas, mas existem pessoas que ressignificam histórias de pessoas. E Deus nos chamou para ressignificarmos a história de pessoas. Então, nós não vamos dividir a história da humanidade, a história do Oriente e do Ocidente, nós não vamos dividir. Mas nós podemos dividir a história das pessoas. Que aqueles que se encontrem conosco, que se encontrem com você, que experimentem a sua liderança, que de alguma forma sejam tocados pela sua condução, redefinam a vida. Não de forma traumática, mas de forma abençoada. Porque tem coisas que nos definem, nos redefinem para o mal. No sentido de ser um encontro traumático, um encontro desgastante, um encontro exauriente. Mas tem outros encontros, outras conduções, outros contatos que dividem a nossa história para o bem. Eu estou aqui para dividir para o bem, no sentido de que a história das pessoas seja outra a partir do contato comigo. Jesus fez isso, Jesus dividiu história. A história de uma pessoa nunca mais será a mesma se tiver contato com você, em nome de Jesus. A história das famílias nunca mais será a mesma se tiver contato com você. A história dos casamentos nunca mais será o mesmo se estiver contato com você. Porque às vezes a gente olha para Jesus como nosso referencial paradigmático e a gente diz assim, não, mas isso é só em Jesus. Mas a menina lá de 2 Reis capítulo 5, que estava trabalhando na casa do Naamã, ela tinha certeza que se o Naamã se encontrasse com o Eliseu, que não é Jesus, Eliseu não é Jesus, Eliseu não é o Messias, Eliseu é um homem, sujeito às mesmas paixões. Mas ela disse assim, se ele se encontrar com Eliseu, a vida dele vai ser transformada. Quando falarem o seu nome, que digam, vai ser transformado. A vida será transformada, em nome do Senhor Jesus. É um conselho, é uma orientação, é uma palavra, é uma oração, é um milagre. Eu, por exemplo, gostaria muito de conhecer esse pastor, esse bispo que estava lá na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu gostaria muito de dizer, olha meu amigo, a minha vida mudou depois meu pai me levou lá e chororou por mim, né? Foi uma bênção na minha vida. Jesus também tem uma liderança singular, em terceiro lugar, porque até aqueles que discordam quanto a algum ponto concordam com Jesus. Hoje nós São Paulinos estamos meio tristes, porque ontem os palmeirenses fizeram uma lambança lá, né? Não gostei. Foi terrível aquele negócio. Mas o Senhor, ele une palmeirenses e também une São Paulinos. Une santistas e une corintianos. E nesses últimos dias, Jesus está tendo um pouco mais de trabalho. Unir bolsonaristas com quem vota no Lula. Até os que discordam, concordam quanto a ele. Você fala, e o Lula? O Lula é um demônio, mas e Jesus? Não, Jesus é o Filho de Deus. E o Bolsonaro? O Bolsonaro é um maluco. E Jesus? Jesus não, Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus consegue fazer as pessoas convergirem. Eu gosto muito de um texto de Lucas 23, que fala que o Herodes e o Pilatos estavam brigando. Porque o César tinha colocado lá, na Judéia e na Galiléia, um rei. Então ele deixou a região da Judéia para o Pilatos e deixou a região da Galiléia para o Herodes. E o Herodes queria comandar tudo. E o Pilatos também queria comandar tudo. Então havia uma divisão, uma briga entre eles. Mas em Lucas 23, o texto fala que o Pilatos envia Jesus para Herodes. E que quando Herodes vê que Pilatos mandou Jesus para ele, porque Jesus era da Galiléia, para que ele pudesse julgar, aquela ação
do Pilatos em relação a Jesus, mandando Jesus para que Herodes julgasse. Herodes ficou tocado, Herodes ficou grato, e Herodes falou: olha, não vou julgar Jesus, porque ele é lá da região da Judéia, então eu estou devolvendo ele, mas estou devolvendo um presente aqui para o Pilatos. Quando o Pilatos recebe Jesus de novo, para ir então fazer finalização do julgamento de Jesus, e ele morrer na cruz do Calvário, quando Pilatos recebe, ele não recebe só Jesus, ele recebe um presente. Jesus, ele faz com que pessoas antagônicas, pessoas díspares, pessoas que estão em conflitos ideológicos, em divergências, em posicionamentos políticos, sociais e assim sucessivamente, sentarem no mesmo lugar e adorarem o mesmo Deus. E de uma forma ou de outra, em nome dele nós somos harmonizados. Fala comigo assim: Jesus é uma liderança que harmoniza. Coloca a mão e diga: Senhor Jesus, me dá essa característica. Eu preciso harmonizar também. Tem hora que a gente destona, mas Jesus quer que você harmonize também. Jesus quer que a gente coloque uma pedra na divergência, nas disparidades, e a gente harmonize também, não é? Eu tenho um amigo que ele é bolsonarista, e aí, mas ele é ultra bolsonarista. Aí ele fica me mandando as coisas do Bolsonaro para me perturbar. Aí ele vai mandando as coisas, tal, não sei o que. Agora o Nicolas está caminhando, todo dia ele manda a atualização do Nicolas para mim. Aí eu vou e mando um versículo para ele. Aí ele manda glória. Ele, ô glória, aleluia. Jesus acalma os corações, arrefece os corações. Jesus é maravilhoso. Então até aqueles que divergem ou divergem também concordam quanto a Jesus. Os que discordam do seu povo respeitam a sua pessoa. Eu lembro que há muitos anos, eu era solteiro ainda, eu li um livro do Philip Yancey chamado O Jesus que eu nunca conheci. E nesse livro eu tive contato com um personagem histórico relevantíssimo, que foi o Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi lutou pela independência da Índia em face da invasão e da colonização inglesa. E o Mahatma Gandhi fez uma revolução pacífica. E o Gandhi dizia: as pessoas que dizem crer em Jesus, eu não concordo com elas, mas Jesus é uma figura extraordinária. Então mesmo aqueles que discordam quanto a determinados pontos, e até o povo de Jesus, concordam quanto a Jesus. Que a gente seja esse líder que pacifique e que harmonize, em nome do Senhor Jesus. A sua língua é uma proferidora de paz. A sua língua é uma proferidora de concórdia. Deus vai te dar a capacidade da mediação e da conciliação, em nome do Senhor Jesus. Começando na sua casa, para os conflitos na parentela e os conflitos também, sobretudo na igreja. Deus quer que os nossos pés sejam formosos. E quão formosos são os pés dos anunciadores da paz. Seus pés são formosos, porque você anuncia a paz. Mesmo os que questionam a humanidade de Jesus, acabam aceitando a sua divindade. E aqueles que questionam a divindade de Jesus, acabam aceitando a sua humanidade. Esses dias eu vi um debate, e era com como é que fala? Um filósofo midiático, desses filósofos midiáticos, e ele estava dizendo que ele não aceita a divindade de Jesus, mas ele não nega a historicidade do Jesus histórico. Então mesmo aquele que diverge quanto à divindade, aceita a sua humanidade. Jesus é esse líder, que aqueles que discordam, concordam quanto a ele. Jesus também é um líder extraordinário, em quarto lugar, porque Jesus é o líder mais estudado da história. É sobre quem mais se escrevem livros. É claro que o Mahatma Gandhi foi uma grande liderança, mas você tem menos livros de Mahatma Gandhi do que de Jesus. É claro que o Nelson Mandela foi uma grande liderança, você tem menos livros do Nelson Mandela do que Jesus.
É claro que, se a gente for estudar a biografia de Madre Teresa de Calcutá, nós vamos ver que ela foi uma grande liderança, mas nós temos menos livros sobre Madre Teresa de Calcutá do que de Jesus. Jesus é, de fato e de verdade, um líder com o qual nós devemos e temos que aprender. Eu acho interessante como, lá no mestrado, pastor, fazendo mestrado agora de Direito, eu terminei o mestrado em dezembro, dia 17 de dezembro eu defendi a minha dissertação, e aí eu estou lá fazendo o mestrado com membros do Supremo Tribunal Federal, do STF, professores nossos lá. Por exemplo, tive a oportunidade de ter aula com o André Mendonça, com outros professores lá, e esses professores, falando sobre Jesus no mestrado, aprendendo com Jesus no mestrado. E sabe sobre o que era o mestrado? Sobre direito empresarial, princípios da liderança de Jesus para a boa gestão empresarial. Não importa sobre o que você se proponha a estudar, Jesus vai se intrometer lá. Ele vai se intrometer lá. E pronto. Sobre ele se fizeram mais filmes. Nós temos filmes sobre várias coisas, mas Jesus é uma figura apaixonante. Sobre ele se encenaram peças teatrais. E é, de fato, o personagem central da Bíblia e da história. Então Jesus é uma liderança extraordinária. Ele é uma liderança inigualável, uma liderança com a qual nós devemos aprender. E é esse Jesus, esse líder maior, que diz: aprendei de mim, aprendam comigo, copiem os meus exemplos, que vai dar certo para você. Então nós precisamos, e eu sei que todos os irmãos aqui têm essa disponibilidade, de olhar para Jesus e aprender com o modelo da liderança de Jesus. E aí nós vamos ver que a liderança de Jesus, ela é pautada em princípios. E aí eu queria difundir aqui com os irmãos alguns princípios. Em primeiro lugar, a liderança de Jesus é pautada no princípio da proximidade. Jesus, ele tem um negócio com ele que é ser próximo. Jesus caminha com os seus discípulos, ele conhece as suas dores, as suas dúvidas e as suas limitações. Então Jesus, ele tem o princípio da proximidade. Vejam o que diz aí Mateus capítulo 9, versículo 35. A primeira parte do versículo diz assim: e andava Jesus por todas as cidades e aldeias. Jesus, ele era um líder chamado de líder pé no barro. Ele não era um líder de gabinete. Não que você, dependendo da forma e do nível que você chegou, você não possa ser um líder de gabinete. Mas este não é o modelo de Jesus. Você pode dizer que esse é um modelo que está dando certo para você, mas esse não é o modelo de Jesus. Jesus é o líder dos pés empoeirados. Jesus é o líder do rosto causticado pelo sol. Jesus é o líder do toque, da proximidade. Jesus é o líder da intimidade. O texto do profeta Ezequiel, ainda quando o Messias está sendo prometido, em 34:11 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus. Vejam esse texto, Ezequiel 34:11. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Essa promessa diz que Jesus, ou o Messias, ele não terceirizaria a sua liderança. A liderança seria pessoal e seria íntima. A terceirização, a quarteirização da liderança é um problema, vai diluindo a liderança. Jesus é um líder que ele está próximo. Porque a gente é fascinado nesse negócio de terceirizar, né? Lá em casa nós éramos em 18 irmãos. Deus levou 3, ficamos em 15. E a minha mãe, no universo de todos esses filhos, ela criou um slogan. E o slogan dela é assim: uma mãe é para 10 filhos. 10 filhos não são para uma mãe. E eu demorei para entender isso. Falei: mas o que a senhora está querendo dizer? Aí ela diz: não, porque um joga para o outro. E no final, ninguém faz. A gente não pode ficar terceirizando, quarteirizando. Por quê? Porque uma hora ninguém faz. A gente precisa fazer igual a Jesus. Olha o que o texto de Ezequiel diz: porque eu mesmo
procurarei as minhas ovelhas e eu mesmo as buscarei. Ele não terceiriza, ele não quarteiriza. Essa promessa diz que o Messias, ele não passa a sua liderança. Naquilo que ele tem que fazer, ele faz. Veja o profeta Isaías, no capítulo 2, versículo 3, quando ele diz que os discípulos de Jesus andariam em suas veredas. Os discípulos andam nas veredas de Jesus. O que são as veredas? As veredas são as trilhas. As veredas são as sendas. As veredas têm a ver com os lugares que o líder já palmilhou. Ele diz aqui em Isaías 2:3: porque o meu povo andará em minhas veredas. Esse povo, eu vou construir um caminho e esse povo vai andar por esse caminho. Isso mostra uma intimidade, isso mostra uma proximidade. Tem uma palavra que o William Barclay, ele gosta muito, que é a palavra upogramos. E a palavra upogramos, palavra grega, upogramos, naquele livro lá, Palavras-Chave sobre o Novo Testamento, Palavras-Chave do Novo Testamento, do William Barclay, o Barclay fala do upogramos. E o que era o upogramos? Quando o mestre, pastor Edivaldo, ia ensinar, ele pegava uma argila, colocava a argila numa estrutura de madeira e assentava a argila. Depois ele pegava um graveto bem fino e ele ia lá e colocava as letras do alfabeto grego, por exemplo, lá na argila. E depois ele chamava o aluno para que o aluno fizesse a letra. E o aluno escrevia onde? Na linha de baixo? Não. Ele primeiro começava escrevendo nas mesmas letras do professor. Se você fosse lá descascar aquela letra, ela tinha várias camadas de tintas nela. Por quê? Porque se o professor tivesse 40 alunos, os 40 alunos escreviam na mesma letra. Se ele tivesse 50 alunos escreviam na mesma letra. E aí ele diz assim: Jesus é este que abre veredas e diz: meu amigo, não vai para a direita nem para a esquerda, meu amigo. Vai aqui, onde eu puser o pé, você põe o pé. Onde eu puser o pé, você põe o pé. E fica tranquilo. O seu caminho será seguro. O seu caminho será seguro. O seu caminho será seguro. Então Jesus, ele exerce essa liderança próxima. É fundamental encurtar as distâncias. Em Marcos capítulo 3, versículo 14, o texto diz assim: designou Jesus 12. Vejam só esta sutileza do texto de Marcos 3,14. Designou Jesus 12, primeiro, para estarem com ele, e segundo, para os enviar para pregar. Então Jesus primeiro traz para próximo, traz para perto. Aqui está um princípio de liderança. Antes da missão vem a presença. O discípulo começa com a convivência, depois com a tarefa. Então Jesus, ele não dá tarefa. Primeiro ele dá amizade. Primeiro ele dá respeito. Primeiro ele dá intimidade. Primeiro ele dá vínculo. Aí depois ele dá a tarefa. Jesus disse em João 15:15, um texto que todos nós conhecemos: já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho chamado de amigos. Por quê? Porque tudo que eu tenho feito, eu tenho feito vocês conhecerem. Então aqui está um princípio de liderança. Se aproxime. Fala para esse irmão, se aproxime. Nesse ano de 2026, fala para ele, nesse ano de 2026, não fica longe. Não fica longe, se aproxime. Venha para o culto. Vai ter reunião, venha na reunião. Vai ter reunião online, participe da reunião online. Se você estiver achando o pastor Nenê e os pastores distantes, ao invés de você ficar confabulando distâncias e motivos para distâncias, aproxime, quebre a distância e diga: olha, não interessa se o senhor quer ou não, eu aqui, eu vou estar aqui do seu lado. E pronto, e acabou. Encurte as distâncias em nome de Jesus. Pessoas próximas podem aprender. Pessoas próximas podem ser usadas. O que é melhor? Um indivíduo com gigantesca qualidade ausente ou um indivíduo mais ou menos presente? O indivíduo mais ou menos presente, ele vai ser treinado, ele vai ser exercitado, ele vai ser moldado e ele vai produzir com excelência. Agora, um talentoso ausente não serve para muita coisa.
Tem uma frase do pastor, vice-presidente da CGADB, pastor Zé Carlos de Lima, linha dura, lá da Paraíba, que ele diz o seguinte, que quando toda ausência faz perder a preferência e abre para a concorrência. Você está ausente, você perde a preferência e você abre a concorrência. E aí você diz assim, por que ele faz e eu não faço? Talvez seja porque você precisa movimentar esses pés e se aproximar um pouquinho mais. Quem se aproxima é usado. Quem se aproxima é moldado. Quem se aproxima é projetado. Fica perto. Fala para o seu irmão, fica perto. Perto. Próximo. A liderança próxima. Outra coisa, a liderança de Jesus, em segundo lugar, tem um segundo princípio. O primeiro princípio é a proximidade. O segundo princípio, o serviço. A liderança de Jesus é uma liderança pautada no serviço. Interessante que Jesus, ele lidera servindo e não lidera dominando. Marcos 10, 45 é o texto emblemático do serviço de Jesus, quando ele mesmo se define. E na autodefinição, por quê? Nós temos muitos compêndios teológicos que se propõem a definir Jesus. Mas uma coisa é Jesus falar dele mesmo. E quando Jesus fala de si mesmo, na sua autodescrição, ele descreve-se assim. O que o Senhor é? Ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em favor de muitos. E é interessante que quando a gente estuda as profecias messiânicas, lá do Antigo Testamento, nós vemos que Deus já projeta um Messias servidor. Por exemplo, em Isaías 52, 13, repete Isaías 53, 12. E lá diz assim, eis que o meu servo procederá com prudência. Ele será exaltado e elevado e muito sublime. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então veja, o servo, ele é sublime, ele procede com prudência, ele vai ser exaltado, mas por quê? Porque ele toma as cargas sobre ele. Nós precisamos de carregadores de cadeiras, nós precisamos de gente para colocar o ombro debaixo da canga pesada do boi. O boi às vezes fica com a canga tensa, e aí como é que você faz para você equilibrar isso? Você tem que arrumar outro boi e colocar debaixo lá, para que essa canga seja carregada. Deus precisa dos seus ombros. Interessante que no Antigo Testamento, a arca do concerto não era levada com a voz, ela era levada nos ombros. A glória de Deus tem que ser conduzida nos nossos ombros. E esses ombros indicam o quê? Um serviço, indicam um trabalho. Deixa a arca de Deus pousar sobre você. Aí você diz assim, pastor, mas tem hora que o bastão, tem hora aqui que a cana da arca marca o corpo aqui. Tem hora que ela marca, mas fica tranquilo, que a palavra de Deus diz que há um bálsamo em Gileade. Eu não sou da roça, eu sou daqui de São Paulo, mas eu com 18 anos eu fui trabalhar em Natal, no Rio Grande do Norte. E quando eu cheguei lá em Natal, fui gerenciar uma fábrica lá. E eu conheci um pastor que ele tem uns animais. E lá, de vez em quando vai carregar as coisas, coloca a canga no animal, que é um negócio de madeira, e aquela canga roçando assim, machuca o animal. Aí como é que ele faz quando ele vê que o animal está sentido? Recolhe o animal e vai tratando ele com um remédio à base de óleo. Todos os dias vai jogando um pouco de óleo, um pouco de gordura lá. E aquilo vai sarando. O profeta Isaías já falava disso em Isaías 10. Ele diz, porque eu vou derramar sobre vocês uma unção que vai quebrar todo jugo. Eu vou derramar sobre vocês um óleo de cura. Às vezes carregar essa carga aí da igreja não é fácil não. Seus ombros ficam marcados. Seus ombros ficam, mas o Senhor passa um óleo e Ele vai curar você. E Ele vai te revitalizar para que você continue carregando. Em nome de Jesus. Em Isaías 42 diz assim, eis o meu servo a quem sustenho, não clamará, nem se exaltará, e ele não quebrará a cana quebrada ou a cana esmagada. Ele não vai quebrar.
vai servir. Em Ezequiel 34 diz, eu já falei, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. Então o Senhor Jesus, ele tem essa liderança, a liderança servidora. No livro Líderes, a imagem de Cristo, Líderes, a imagem de Cristo, o autor Raimundo Brasil, ele diz que Jesus combateu o sistema ditatorial eclesiástico da época. Por quê? Porque ele focou não na instituição, ele focou nos liderados, ele focou na posição destacável dos liderados, e ele deu mais valor para as pessoas do que para a instituição, e serviu mais as pessoas do que a instituição. Então a gente está aqui para servir também, servir pessoas. E às vezes a gente se indisponibiliza no serviço achando que isso é perda de tempo. Não, é exatamente nisso que a igreja se estabelece de forma revolucionária. É exatamente isso. Em João capítulo 13, gostei muito do texto dos irmãos aqui, falando sobre o lava-pés, e é exatamente o texto de João 13, que fala que Jesus levantou-se da ceia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E aí, no versículo 15, ele vai falar uma coisa linda. Ele vai dizer assim: eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo. Qual é o exemplo? O exemplo é do serviço. O exemplo é dos pés rachados. O exemplo é do trabalho. Mas eu quero dizer para você que nenhum trabalho seu é vão no Senhor. Nenhum trabalho. Eu tive um pastor lá em Barueri, talvez eu fale algumas coisas sobre ele aqui, rapidamente nas minhas considerações finais, que o pastor Paulo Lucas Sacramento ficou 62 meses com a gente. E ele, quando ele chegou lá, ele tinha 76 anos. E ele ficou com a gente até, 77, ficou até 82. Com 82 ele descansou no Senhor. E o pastor Paulo, ele era um líder servidor. E era um líder tão servidor que no dia que ele assumiu a igreja, porque nós tivemos um baque lá em Barueri, nós sofremos uma divisão, e nessa divisão a nossa sede foi embora, cerca de 800 membros, mais congregados, 1000 membros. E eu não sei se você já foi vítima de uma divisão, é algo muito dolorido, é como se fosse um luto, é como se fosse um divórcio. Eu nunca divorciei, mas eu imagino como deve ser difícil, porque separa amigos, separa famílias, e é muito difícil, é uma coisa horrível. E é quando a gente entrou na igreja, tinha acontecido uma série de problemas, não vem ao caso aqui, eu não estou tratando, julgando ninguém, só estou dizendo como foi. Quando a gente entrou na igreja, a igreja não tinha teto, situação bem precária, bem difícil, uma situação bem difícil mesmo. E quando o pastor Paulo Lucas chegou lá, o primeiro culto dele foi o culto de ceia, e a igreja estava vazia. E ele pegou a bacia, né, com aquela bandeja, e ele desceu ele mesmo para servir os irmãos. E quando Deus começou a usá-lo nesse serviço com a igreja começou a mudar. Em um ano nós estávamos com a igreja cheia. Você vai lá hoje, tem 2 cultos. Os 2 cultos, não, o de manhã não é muito cheio, tem 160 a 200 pessoas, e o da noite tem 800 pessoas lá. Qual foi a causa disso? Qual foi o causador disso? O serviço. Deus vai honrar os seus esforços. Se você trabalhar, Deus vai honrar os seus esforços. Deus vai justificar os seus esforços. Nenhum trabalho é vão no Senhor. Nenhum trabalho é vão no Senhor. Em terceiro lugar, a liderança de Jesus tem um terceiro princípio, que é o princípio do exemplo. Jesus, ele é um líder próximo, Jesus é um líder servidor e ele é um líder do exemplo. Então, em João 13,15 diz assim, que eu vos dei o exemplo. Jesus, ele é o líder que vive o que ensina. Ele mostra como fazer, fazendo, e depois exige que se faça. Ele não exige sem dar o exemplo, ele não exige sem fazer. E esta é uma promessa messiânica quanto a Cristo. No Salmo 72, versículos 12 até o 14, o Salmo 72 diz assim: porque ele livrará o necessitado que clamar, como também ao aflito e aquele que não tem quem o ajude. Ele se compadecerá do pobre e do necessitado,
e Ele mesmo salvará a alma dos indigentes. Esse salmo aqui fala sobre essa disposição de Jesus de dar exemplo. Ele vai salvar, Ele vai socorrer, Ele vai atender, Ele vai consolar, Ele vai dar palavras de ânimo. Por que Ele está dando tantas palavras de ânimo? Por que Ele está curando? Por que Ele está fazendo? Ele está fazendo para nos deixar o exemplo. Ele está fazendo para que a gente veja que isso não nos humilha, isso nos exalta. Ele está fazendo para que nós saibamos como fazer. Ele está fazendo para que nós tenhamos modelo, um modelo e um paradigma e um referencial. O Messias não apenas anuncia a salvação, ele encarna a salvação em obras visíveis. O exemplo de Jesus nos mostra esse perfil da sua liderança, uma liderança de gente que precisa e que quer ser imitada. O texto do Salmo 78, 70 e 72 diz: escolheu Davi para apacentar Jacó. Ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela perícia das suas mãos. O Davi, ele é um tipo do Messias. E aí vai falar sobre o caráter e a integridade, a prática das mãos e uma condução pessoal. Ou seja, o Messias, ele é aquele que vai conduzir com caráter, mas com as mãos também, de forma pessoal, deixando esse exemplo vivo, não apenas uma autoridade formal. Em Mateus 4,19, Jesus chama os discípulos para segui-lo e diz assim: vinde após mim. E veja essa responsabilização que Jesus está assumindo. Ele diz assim: venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele diz: eu vos farei, eu vou construir isso em vocês. Eu não vou exigir que vocês pesquem homens, eu vou construir isso em vocês. Eu vou construir, eu vou colocar ponto por ponto, eu vou inteirar vocês até que vocês possam, vocês mesmos, produzir homens. Isso aqui tem a ver com esse discipulado. O discipulado não tem a ver com ordens que você manda as pessoas seguirem, tem a ver com exemplos que você deixa e a pessoa vai imitando esses exemplos. E aí vai imitando esses exemplos e vai se tornando quem ela tem que se tornar. Nós precisamos olhar para esse exemplo de Jesus. Nós precisamos olhar para esta característica de Jesus como o exemplo. Ele é o exemplo ético, ele é o exemplo moral, ele é o exemplo espiritual, ele é o exemplo de serviço, ele é o exemplo de amor, ele é o exemplo. Se você partir hoje, qual é a referência que a sua família vai ter de você? Se você partir hoje, qual que é a referência que os seus liderados vão ter de você? Porque a gente pode aprender com todos, e a gente pode aprender por meio do exemplo, e é uma forma extraordinária. Seguir Jesus é imitar o seu modo de viver. Ele deixou um caminho trilhado e traçado para que a gente ande nele. Esse é o líder. Porque hoje, irmãos, nós estamos com medo de chamar a atenção para nós mesmos. Hoje nós não queremos. Segue Jesus, porque eu não sou exemplo. Mas o chamado do Evangelho não é este. O chamado do Evangelho é: olha para mim. Olha para mim. Eu gosto muito de um pensamento. E o Charles Finney, ele era um advogado. E ele estava pedindo a Deus uma experiência espiritual com Cristo. E aí a mulher dele vai e fala para ele assim: Jesus vai se mostrar para você. E ele ia para a igreja e achava que Jesus ia se mostrar em diversos eventos fenomenológicos na igreja. E aí não aconteceu. Um dia ele saiu para trabalhar de manhã e ele voltou pálido. Voltou esbranquiçado, pálido. A mulher dele falou: o que foi, Finney? Aí ele disse assim: eu acabei de ver Jesus. Aí ela disse: aonde? Ele apareceu no céu? Onde foi? Não, ele apareceu no rosto de um homem. No rosto de um homem ele apareceu. Quando olharem para nós, que vejam em nós o reflexo de Cristo. Que saiam de perto de nós dizendo: eu acabei de ver Jesus.
no rosto de um homem. De cada pastor a gente vai aprendendo algumas coisas. O pastor Paulo Silas contava uma história do Joey, não sei se vocês já ouviram. O Joey era um indivíduo que ele servia a comunidade, e ele encontrou um dia uma pessoa em condição de rua e servia a pessoa, ajudava a pessoa, passava lá, dava comida para a pessoa e tal. E o Joey sempre falava: ó, o dia que você quiser me encontrar, você vai ali, ó, você vai ali. E era a igreja do Joey. Aí um dia o Joey parou de ir lá, o rapaz se levantou da situação dele e veio na igreja. Chegou lá na igreja, falou com o porteiro, disse: meu amigo, o Joey está aí? Aí disseram: não, o Joey não está, ele não veio hoje. Aí falou assim, aí o irmão falou: mas Jesus está aí. Aí ele falou assim: mas Jesus parece com o Joey? Porque se Jesus parecer com o Joey, eu quero conhecer. Se Jesus não parecer com o Joey, um abraço. Na verdade, o porteiro teve que explicar que era ele que se parecia com Jesus. Entra o Joey que parece com Jesus. O brilho de Cristo está sobre você. Eu acho interessante isso. Eu tenho um pastor, o Lair Rodrigues, amigão meu, pregador. Um dia ele foi pregar na nossa sede. Aí era culto de ensino, sexta-feira, e no sábado tinha reunião de obreiros. Aí o pastor falou assim: ó, faz o seguinte, já que você veio hoje à noite, foi boa a palavra aí, tudo, prega amanhã na reunião de obreiros para nós. Aí ele tá bom, ele aceitou o convite, falou: tá bom, mas não falou nada com o pastor, tímido, não falou com o pastor. Terminou o culto, ele me procurou e disse assim: Henrique, fala uma coisa para o senhor. Rapaz, eu falei com o pastor, pediu para eu vir amanhã, mas eu não tenho nem dinheiro, porque ele falou que ele vai dar oferta amanhã só para mim, só depois da reunião de obreiros amanhã. Então eu não tenho nem dinheiro para ir para o hotel, e ele é do Paraná. Ele estava aqui em São Paulo, em Barueri. Aí ele falou: não tem onde ficar hoje. Eu falei: não, vamos lá para casa. Aí foi para casa, comemos uma pizza. Aí ele foi dormir, ele é desse tamanho assim, né? Aí eu morava em Santa Terezinha, Carapicuíba, agora eu estou morando em Barueri, mas eu morava lá em Santa Terezinha, e eu morava perto da Via Férrea. E naqueles dormentes da Via Férrea surgem muitos escorpiões, e os escorpiões entravam em casa. E eu, ao invés de ficar quieto, mas eu também não podia ficar quieto, porque ele podia sofrer um acidente lá, né? Porque todo mundo lá foi picado de escorpião em casa. A Mônica, o Eduardo foi picado de escorpião. E aí eu não podia também vacilar com ele. Aí eu falei assim, aí ele estava lá deitadinho, né? Colocamos um colchão na sala assim para ele dormir, ele estava deitadinho. Aí eu lembrei disso, né? Porque às vezes ele ia no banheiro durante a noite, e a gente só ia no banheiro depois que acendesse a luz e batesse o sapato para colocar o sapato, né? Para ir, né? Aí eu peguei e fui lá falar com ele. Eu falei: ô varão, varão, deixa eu falar uma coisa para você assim, ó. A gente aprendeu a lidar com esse mal aqui, a gente sabe que dá uma picada, dói demais, vai no médico, toma um soro e resolve. Então, se acontecer, aconteceu. É o seguinte: quando você acordar, se tiver vontade de ir no banheiro, você primeiro acende a luz. Acendeu a luz, você fica aqui, ó, você põe a mão aqui, ó, você é grandão, pum, acende a luz, aí dá uma olhada, vê se tem algum escorpião, porque os escorpiões andam aqui à noite, é normal. Irmãos, para que eu vim falar isso? Quando foi 4:30 da manhã, eu fui no banheiro, aí eu passei lá na sala, porque eu fiquei preocupado com isso. Lá estava ele assim, ó, com o olho estrelado. Aí eu: ô Lair, vai dormir não, varão? Aí ele falou assim: eu não consigo dormir, varão. Aonde esses escorpiões somem, varão? Eu falei: vai dormir. Enquanto a gente está dormindo, ele não ataca não, só ataca quando anda. Aí quando foi no outro dia, a gente acordou, tal, tomou café, foi a reunião de obreiros, a gente estava saindo para a reunião. E a Mônica faz isso de forma liberal, com carinho. Ela sempre passa creme de mão no sapato de couro. Aí quando eu estava saindo, ela pegou e falou: você vai com esse sapato sujo? Dá licença. Dobrou o joelho, ficou assim na minha frente, pegou o paninho lá, que ela já deixava meio que perto da porta, com creme de mão, sabe aquele creme de mão? Passou no meu sapato. Aí ela olhou do pastor e falou: pastor, dá licença aí, pastor, desculpa aí. Foi lá e passou. E ele: essa casa é meio louca, o pessoal aqui, escorpião, passa creme no sapato. Aí ele tal. Engraçado, isso já faz mais de 15 anos. Eu encontro o Olair várias vezes pregando em congressos e escolas por aí. O Olair não sabe lembrar de nada mais. Ele só lembra do dia que ela
passou o creme lá de mãos nos pés dele. Que as pessoas vejam Cristo em você, Cristo no seu rosto, no seu exemplo, em nome de Jesus. Estava na escola do Belém ano passado, aí encontrei o pastor Joá Caetano. Aí o Joá Caetano deu um abraço, tudo bem, tudo bem. Aí tem um velhinho que eu ando com ele, não sei se os irmãos já viram, acho que já veio até aqui na outra igreja, pastor Rael, e o Rael andou com o Bernard Johnson, e o Joá Caetano fazia parte da comissão do Bernard Johnson. E aí andou com o Bernard Johnson, Joá, tal, Vitorino, aquela galera. E o Joá dá um abraço, falou, cadê o Rael? Tá em casa, não veio hoje, porque às vezes é o dia todo lá no Belém, então não dá tempo, tal, assim, ele não aguenta, então a gente deixa ele em casa. Aí ele falou assim, ele falou, rapaz, dá um abraço no Rael e dá um abraço na Martinha, que é a esposa do Rael. Henrique, nós tivemos várias campanhas impactantes do Bernard Johnson lá no Rio de Janeiro, campanhas que juntamos ali 30, 40, 50 mil pessoas, uma coisa impactante. Aí ele diz, Henrique, mas sabe o que mais me marca? Eu falei, o que, pastor? Quando terminava, a Martinha falava, entra todo mundo na Kombi e nós vamos lá para casa e eu vou fazer uma canja de galinha para toda a equipe, antes de vocês viajarem para casa. Ele diz, eu não sei como que foi, quantas almas o Senhor deu naquele dia, quantos hinos cantamos, se eu preguei, se foi o Bernard Johnson, eu não lembro, mas eu lembro que no final do dia, de madrugadinha, a gente estava comendo a canja na casa da Martinha. Que as pessoas vejam Cristo em você. Oracandorema Shurabai. Oracandorema na Shurabai. Às vezes a gente se prende a coisas tão extraordinárias, mas o que vai marcar as pessoas é o nosso exemplo de serviço, quando a gente vai imitar Jesus. É isso. E por fim, para nós terminarmos, Jesus tem essa liderança, como os irmãos estão trabalhando aqui e vão trabalhar esse ano, que é essa liderança ensinável. Jesus, ele aprende e ele ensina e convida os outros a aprenderem também. Em Mateus 11, 29 diz, aprendei de mim, aprendam de mim, aprendam a aprender. Aqui está o coração de Jesus, um coração humilde, como foi tratado aqui, um coração maduro, um coração disposto a aprender. Bom, isso é uma marca do Messias. Em Jeremias 30, versículo 23 e 24 diz, eu sei, ó Senhor, que o homem não é o Senhor do seu caminho, então corrige-me, Senhor, com justiça, e me repreende, Senhor, com rigor. Me corrige com justiça. Me corrige. Se eu estiver errado, me corrige. Você pedir para o Senhor te corrigir demonstra a sua disposição em melhorar. Quem não se coloca sob o crivo, quem não se coloca sob a crítica, sob a análise do outro, não se aprimora, não se aperfeiçoa, não evolui, não progride. Por isso que o Lutero, ele dizia o seguinte, eu prefiro muito mais a cobrança dos meus amigos do que a cobrança dos meus inimigos do que a lisonja dos meus amigos. A cobrança do inimigo faz você andar pisando em ovos, sabendo o que você vai fazer. O tapinha nas costas não te aperfeiçoa. Os tapinhas nas costas não te moldam. Os tapinhas nas costas não te equilibram. É preciso saber lidar com as críticas. E é preciso se colocar ao crivo do outro, à análise do outro. E não é fácil isso. Ser criticado não é fácil. Se colocar nessa posição requer humildade, requer maturidade. E o Senhor Jesus, ele fala aqui, através do profeta Isaías, num salmo, num texto messiânico. Corrija-me, Senhor, corrija-me com justiça. Quero ser corrigido, eu quero que o Senhor me corrija. Salmo 25, versos 4 e 5 dizem, faz-me saber os teus caminhos, ó Senhor, ensina-me as tuas veredas. Senhor, eu quero saber quais são as veredas, eu quero saber os teus caminhos, eu não quero andar pelo que eu acho, eu não quero andar pelas minhas impressões, pelo meu conhecimento,
Eu quero andar pela direção do Senhor. Eu quero andar pelo aconselhamento do Senhor. O Salmo 32:8 diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. O caminho que deves seguir. Interessante, Isaías 29:11-12 diz: e foi-me a este livro como a palavra lida e não entendida. Ele diz assim: lê isto e eu te rendo graças, graças que se leis ainda não entendeis. Isaías está falando aqui de uma experiência que Deus tem com ele, que fala assim: ô Isaías, lê isso aí. E ele lê e ele não entende, e aí ele se submete para que Deus explique. Isso acontecia muito com as profecias, com os sonhos, em que os indivíduos pediam a Deus o esclarecimento. Isso mostra uma dependência, mostra uma humilhação. Jesus, quando cumpriu nele o messianato, ele se submeteu a tudo isso que as profecias messiânicas prometiam, que ele seria ensinável, que ele aprenderia, que ele se submeteria, que ele se humilharia. E Jesus vai fazer isso. Em Lucas 2:40, já agora, o menino, o texto fala, crescia e se fortalecia em sabedoria e em graça, e Deus estava com ele. É preciso crescer, é preciso evoluir. E para a gente crescer, para evoluir, é preciso se colocar numa posição de humildade, numa posição de humilhação. Não é fácil, sabe, irmãos, a gente se colocar nessa posição, porque nós defendemos muito a nossa honra, a nossa imagem, nós defendemos muito o nosso nome, e aprender às vezes é humilhante, mas nós precisamos quebrar isso aí e aprender. Um dia eu estou lá no dentista, com a boca aberta, o dentista tinha colocado um negócio na minha boca, aí o telefone começou a tocar, e tocava, aí eu pedi para o dentista, aí tirou o negócio, aí eu olhei, era o meu pastor Paulo Lucas, aí olhei para ele. Agora nós estamos com outro pastor lá, tá? Estou dando esses exemplos do Paulo Lucas, foram uma liderança que me marcou muito. Aí ele pegou, olhei assim, Paulo Lucas, olha o homem aqui. Aí, tiraram o negócio da minha boca, aí eu, pois não, pastor? Eita, meu filho. Oi, pastor, o que você mandou lá para a Itália, lá um vídeo? Rapaz, está dando maior problema isso aí, gente. Aí eu, Itália, não sei o que. Aí ele, entra lá na internet e tira isso do seu perfil agora, gente. Aí eu, pastor, não sei o que é, mas eu vou ver e já te falo. Aí, pum, desliguei. Aí eu vi, eu tinha mandado um vídeo em comemoração para um amigo lá da Itália, mas esse amigo tinha dividido a igreja do Belém lá. E eu estava elogiando o cara, porque eu não sabia da história. Aí eu entrei na internet, arranquei, liguei pro meu amigo lá na Itália. O meu amigo, tira isso aí, cara. Aí ele falou, não, pô, eu pensei que você sabia. Eu não sabia, você não falou nada. Você dividiu a igreja aí, pô, você é doido? Aí eu, desculpa aí, pastor. Aí liguei para ele, pastor, me perdoe. Não é fácil essa intromissão. As minhas redes sociais são minhas. Mas você está disposto a colocá-la debaixo da autoridade que está sobre você? É um desafio que o Senhor nos chama. É fácil fazer isso? Deixar o outro querer conduzir a nossa vida? Mas eu vou dizer para os irmãos, só assim para Deus nos exaltar. Só com essa humildade, com esse serviço, com essa disposição de se deixar ensinar. Eu aprontei algumas. Um dia, eu estava em casa pensando sobre esse negócio de contribuição na igreja. Dízimo, oferta, voto e oferta alçada. Estava pensando nesses temas. Aí eu fui escrever alguma coisa, e depois eu peguei um trecho daquilo e coloquei na internet. Coloquei aquilo na internet e alguns irmãos insatisfeitos com a igreja. Tá vendo? Pastor não sei o que, usa o dinheiro para isso, o outro, é isso mesmo. E aquilo virou um balaio de gato. Porque tem muito irmão que ele não tem, como é que fala, visibilidade. Mas ele pega uma página de quem tem visibilidade e põe as coisas lá embaixo. Aí vira uma bagunça.
Aí ele colocou lá aquela bagunça. Eu estou almoçando na casa do meu pai lá, entre uma garfada e outra, o telefone toca. Henrique, dá uma olhada lá no que está acontecendo. Aí quando eu olho na internet, tá aquele negócio, aquele gente falando e não sei o que. Aí eu fui lá e tirei a publicação e travei minhas redes, para ninguém publicar nada. Travei as redes. Acabou a discussão na hora. Não tirei a rede do ar, mas tirei, acabou. Quando foi no domingo à noite, ele me deu um tapa nas costas. Obrigado, viu? Continua assim, obediente. Submete as coisas que você tem à sua liderança. Isso não vai ser ruim. Isso vai ser uma bênção de Deus para a sua vida. Isso vai ser uma bênção de Deus na sua vida. Eu queria terminar lendo 2 textos e a gente termina aqui. O primeiro texto, irmãos, é o texto de Hebreus 2:10. E eu queria finalizar a minha fala com esse versículo aqui. O texto de Hebreus 2:10 é assim, ó. E uma vez aperfeiçoado, na NVI, tá? Tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Deixa eu perguntar uma coisa, Jesus é perfeito, sim ou não? Mas você já reparou que esse texto aí fala que Jesus foi aperfeiçoado? Esse texto fala que Jesus foi aperfeiçoado. É um pouco complexo isso, porque Jesus já é perfeito em tudo. Como é que Hebreus fala que ele foi aperfeiçoado? Porque isso tem a ver com esse exemplo que Jesus está nos dando. Ele é perfeito em tudo, mas ele abriu mão de toda essa sua perfeição para se submeter ao desenvolvimento, para deixar para nós um exemplo também. Jesus foi aperfeiçoado, será que a gente não pode ser aperfeiçoado? Jesus foi ensinado, será que nós não podemos ser ensinados? Jesus foi modelado, será que nós não podemos ser modelados? Jesus foi moldado, será que nós não podemos ser moldados? Podemos sim, nós podemos sim. E o último texto que eu quero ler com os irmãos é Hebreus 5:9. Esse texto é muito interessante. O texto diz assim: e embora sendo filho, aprendeu a obediência. Hebreus 5:8. Coloca 5:8. 5:8, por favor. Embora fosse filho. Na NVI aprendeu a obediência por aquilo que ele mesmo sofreu. Diga comigo, Jesus aprendeu. Eu sou passível de aprendizado também. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Uma liderança moldável se torna uma liderança exemplar. Uma liderança moldável se torna uma liderança, uma referência na liderança. É claro que isso não vai tirar as suas subjetividades, suas características, as suas peculiaridades. Aquilo que é personalíssimo seu vai permanecer, mas naquilo que você puder ceder de si mesmo, para que o projeto de Deus com essa igreja seja estabelecido, eu digo, ceda, porque Deus vai honrar você em cada um dos seus esforços. Eu gostava também de uma frase do pastor Paulo Lucas, quando ele dizia o seguinte: olha, ninguém aqui está trabalhando sem salário. Todo mundo aqui está trabalhando com salário. Porque Isaías 40 diz assim, Isaías 40:10 diz: eis que eu venho trazendo o meu galardão, mas o salário vem na frente. Você já recebeu o salário hoje? E quando o Senhor vier, Ele vai te galardoar e recompensar por todos os seus esforços. Quando a gente é demitido, tem a tristeza de ser demitido, mas tem a alegria de pegar uma bolada. No final que a gente pega a bolada. No final o Senhor tem um ajuste de contas para fazer com todos nós. E queira o Senhor que nós nos encontremos trabalhando para o reino de Deus, nos permitindo ser moldados pelo Senhor. Liderança é isso, irmãos, é se submeter, baixar a cabeça, ouvir o outro, engolir seco. Engole esse gato aí. Se estiver difícil, toma um refrigerante, toma uma água, mas fica tranquilo, o Senhor vai produzir coisas grandes na sua vida, em nome de Jesus.
Nós pregamos a Tua palavra aqui esta manhã, e como é bom aprender que o Senhor foi aperfeiçoado. Oh meu Deus, isso é tão difícil de entender, essa humildade, essa disposição do Senhor, sendo tão perfeito, sendo tão irretocável, sendo tão incorrigível, Senhor. Ah meu Deus, nada podemos dizer, mas o Senhor se humilhou para nos dar o exemplo, e o Senhor foi aperfeiçoado. Oh meu Deus, que perfeição há nisso, do Senhor se deixar aperfeiçoar, para nos dar o exemplo e dizer que nós também podemos melhorar, nós podemos crescer, e se nós já somos excelentes naquilo que fazemos, nós podemos galgar outros níveis, Senhor, imponderáveis, outros níveis, Senhor, incomparáveis. Como é bom ouvir e ler aqui, que o Senhor aprendeu, oh meu Deus, que maravilhoso. Como disse o pastor Philip Yancey, oh Senhor, aquele que deu a lei se submeteu a aprender a lei. Que demonstração de humildade é esta? O Senhor, o doador da lei, que fez do Sinai fumegar, o Senhor se assentou junto aos doutores. Quem eram os rabinos para lhe ensinar? Quem eram os rabinos para dizer alguma coisa para ti? Mas o Senhor se assentou humildemente, Senhor, e tomou nota de todas as ponderações, de todos os ensinamentos, de todas as explicações, até que o Senhor formou as suas próprias convicções, até que o Senhor demonstrou as suas próprias ideias. E aí então, Senhor, o Senhor foi exaltado soberanamente e está acima de todos. E diante de ti se prostram os joelhos dos céus, da terra e debaixo da terra. Que exemplo maravilhoso. Nos leva, Senhor, nos leva a essa humildade. Arranca de nós a vaidade, arranca de nós esse interesse de ter a nossa vida por preciosa, para que a gente se faça valer, para que o nosso nome se faça valer. Não, Senhor, o importante é o nome do Senhor ser glorificado, o nome do Senhor ser bendito. Faz-nos crescer, Senhor, leva-nos a Deus por estas veredas profundas, e faz o teu nome, só o teu nome, ser louvado. Ah meu Deus, eu quero pregar, Senhor, aleluias, como o Senhor pregou. Eu quero ensinar como o Senhor ensinou. Quem canta, cante como o Senhor cantou. Ah meu Deus, que todos nós nos submetamos ao seu referencial, ao seu modelo, ao seu exemplo em tudo. A nossa vida é tua, Senhor, nosso ministério é teu, nossa chamada é tua, nossa vocação é do Senhor. Faz em nós e em nós e por nós o que o Senhor deseja, em nome